Glória a Deus. Queridos, eu queria iniciar a mensagem desta noite fazendo uma pergunta. Porque o tema dessa mensagem é: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? E para isso nós vamos ler o texto de Isaías. Eu não vou nem pedir para o irmão colocar ali, porque vai demorar um pouco. Eu vou ler o texto de Isaías 40, de 18 a 31. Quem puder me acompanhar no celular ou na Bíblia, quem não puder, que eu vou fazer uma leitura bem dinâmica. Você pode acompanhar. Se não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isaías 40, do versículo 18 ao 31, diz assim: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde? Ou que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não ceia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não se exausta. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Eu quero enfatizar o versículo 30 e o versículo 31, que diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm
e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas os que esperam no Senhor. A receita é os que esperam no Senhor. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Numa manhã de domingo, algum tempo atrás, 3 homens entraram engatinhando na cabine de uma espaçonave de aspecto estranho, que estava presa a um grande foguete no Cabo Kennedy, na Flórida. Enquanto todo o mundo aguardava fascinado, começava a contagem regressiva para o lançamento da espaçonave Columbia. Antes disso, jamais uma espaçonave decolara da Terra, orbitara em torno do planeta e voltara em voo controlado, aterrissando como um avião. Foi necessário muita força para realizar tal missão. O foguete que levou aquela espaçonave ao espaço media 61 metros. Pesava 2.000 toneladas, ou seja, 2 milhões de quilos. Só de combustível carregava em seu enorme tanque 1.900.000 litros. Seu impulso era de mais de 2 milhões de quilos. Força suficiente para levar aquela espaçonave a uma altitude de 37 quilômetros em apenas 2 minutos. Após a decolagem inicial, a Columbia subiu uma altitude de 300 quilômetros e orbitou em volta da Terra a uma velocidade de 27.000 quilômetros por hora. Em 7 dias, fez 113 órbitas em volta da Terra. Os jornalistas, na época, compararam aquela espaçonave a uma águia. Mas ela não era uma águia. Era apenas um amontoado de metal. Quando sua força acabou, ela caiu do céu com suas chapas inferiores brilhando com o calor da reentrada na atmosfera. E acabou sua missão pousando como um planador nas planícies salgadas do deserto da Califórnia. A espaçonave Columbia foi uma missão científica espetacular. Sua força para sair da Terra e, na verdade, toda a sua capacidade de permanecer no espaço foi criada pelo homem. Mas as águias não. As águias não foram criadas pelo homem, por isso que jamais poderiam ser comparadas a um amontoado de metal. Quando os jornalistas compararam aquela espaçonave a uma águia, eu fiquei pensando, meu Deus, como comparar uma monstruosidade de 2 milhões de quilos a um animal aparentemente tão frágil e pequeno? E aí eu fui pesquisar o porquê dessa comparação. O porquê de os jornalistas compararem uma monstruosidade daquela a um animal, a uma ave, um pássaro. E logo me veio a resposta. As águias, por causa da sua capacidade de reencontrar as térmicas são colunas de ar quente que se elevam do solo. Elas são capazes de permanecer em voo indefinidamente. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. As águias, porque elas alcançam as térmicas, que são colunas de ar quente que se elevam do solo, elas são capazes de permanecer em voo indefinidamente, muitas vezes, sem ao menos mover as suas asas. Mas a Columbia não era uma águia, era apenas uma espaçonave. O seu destino era cair de volta à Terra quando sua força acabasse. A única maneira pela qual poderia ser águia seria ter nascido águia. E há mais de 2.000 anos, quando não havia nenhuma ciência ou tecnologia, o profeta Isaías, ele também compara o homem a esta águia. E ele diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam.
E mais uma vez eu fiquei pensando numa época remota, numa época onde ainda não havia nenhuma ciência e tecnologia, um profeta compara este homem a uma águia. Eu falei, por quê? Por que que agora há essa comparação do homem com a águia? Por quê que o profeta Isaías compara o homem a uma águia? Continuei a buscar, a estudar, me aprofundar em relação às águias, pesquisar. Sabe por quê? Que o profeta compara o homem que espera no Senhor a uma águia por causa de uma coisa chamada visão. As águias, elas conseguem visualizar a sua presa a quilômetros de distância. Mas ela não só visualiza a presa, ela vai atrás dela. E ela cria um campo, um raio. Preste atenção, queridos. Ela não só visualiza a sua presa, mas ela cria um raio a quilômetros de distância antes de ir atrás da presa. Por que ela cria esse raio? Porque antes de ir atrás da presa, ela visualiza o escape dela. Então ela vai contornando, cercando. Ela já sabe para onde a presa, dentro daquele raio que ela criou, para onde ela vai fugir. E ela começa a rodear a presa dela, para que ela não fuja do seu bote. Mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Nós, como cristãos, precisamos ter visão de águia. Os missionários irão lá para a Tailândia. E eles precisam ter essa visão. E eles se prepararam para isso. E eles se dedicaram a isso. Isso é visão. E nós, como cristãos, que visão nós estamos tendo do reino? Qual é a amplitude da nossa visão? Será que a visão que a gente tem do reino está entre essas quatro paredes? Será que a visão que a gente tem do reino é sair da nossa casa com uma venda nos olhos e chegar até a igreja porque já decorou o caminho? Será que a visão do reino é só o ministério que a gente ocupa dentro da casa de Deus? É só o terno que eu coloco no dia de ceia? É só o louvor que eu canto em cima do altar? Será que é só isso, o reino? Existe uma presa que você precisa visualizar. Presa no bom sentido da palavra. E sabe onde é que está essa presa? Está lá fora. E você faminto aqui dentro. Assim como a águia, ela não só visualiza a presa, mas ela vai atrás. Assim é o homem que teme a Deus. Assim é a mulher que teme a Deus. É visualizar. E ir atrás dela. E alcançar. E discipular. Trazer. E enviar. A gente tem uma visão de reino muito curta.
Porque a gente acha que a gente sentado nessa cadeira somente, assistindo os cultos, vindo à sala de oração, vindo na escola ministerial, a gente acha que a gente já está fazendo muito. Que a gente já está dedicando totalmente o nosso tempo a Deus. Mas está aqui. Como o missionário acabou de relatar. Fazer isso em memória de mim. E qual é a memória que a gente tem que ter de Jesus? Olhar para o corpo dele deslacerado naquela cruz? E ficar dentro da igreja chorando? Apenas isso? Queridos, Jesus não quer que a gente chore. Ele não quer mais aquela... Porque Ele já chorou por nós. Porque Ele já sofreu por nós. Mas Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A gente não pode fazer um culto ao Senhor, um velório. Porque aquelas mulheres, quando chegaram no sepulcro de Jesus, elas foram muito tristes. Mas se a gente for ver direitinho, em Mateus, Mateus 28, aliás, Lucas 24, em Lucas 24 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Só que no final dessa passagem, existe um ponto de exclamação. E todos nós sabemos para que serve o ponto de exclamação. Não é um ponto que sugere um texto de tristeza, de angústia. Não. Porque ele termina assim, os anjos terminam assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Queridos, isso aqui que nós vamos passar nesta noite não é um momento de tristeza, como se nós ainda estivéssemos vendo Jesus na cruz do Calvário, com o corpo todo arrebentado. Não! Com o corpo todo sangrando. Não! Nós não estamos aqui celebrando a um Jesus morto, mas um Jesus ressurreto, que ao terceiro dia ressuscitou. Então isso é motivo de nós pularmos, de nós dançarmos, de nós agradecermos a Deus pela sua ressurreição. Mas parece que a gente vem para a igreja e comemora a ceia como se Jesus estivesse morto naquele lugar. Ele falou assim, ó: fazer isso em memória de mim. Mas qual é a memória que a gente tem do Senhor Jesus hoje? Às vezes parece, pelo comportamento da igreja, parece que a gente
está memorizando um Jesus na cruz do Calvário. Parece que a gente ainda está vendo os soldados enfiando a espada no corpo dele. Não é essa lembrança que ele pediu para que a igreja tivesse dele. Por isso que ele se apresenta aos seus discípulos ressurreto. E o mais interessante é que Jesus, ressurreto, com as marcas dos cravos nas mãos e dos pés, ele come com os seus discípulos. Dá um peixe assado para ele e ele come. Queridos, ele comeu. Ele morreu e ele ressuscitou. Não, mas foi no corpo glorificado. Não, ele mostrou os cravos e ele disse para os seus discípulos: toca aqui. Não era nenhuma assombração, porque os discípulos pensaram que estava diante de um fantasma. Toca em mim. Ele foi tocado. Como é que você toca num fantasma? Não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Os discípulos tocaram nele, olharam os cravos nas mãos. E para confirmar que ele estava ali, num corpo ressurreto, ele pergunta: tem alguma coisa para comer? Que lindo isso, queridos. Que coisa linda. Jesus perguntando aos seus discípulos, um cara que hoje em dia, meu irmão, o que tu faz se o defunto chegar aqui e vai bater na tua porta e falar: cara, tem alguma coisa para você comer? Você morre na hora, você cai para trás, durinho. Você esquece até que é intercessor da Maná. E deixa a irmã Sandra para trás, e olha para ela. Aí Jesus se apresenta lá: toca aqui, sou eu. Sou eu. Isso dá ideia de quê, queridos? Que a gente vai ser igual a Ele. Que a gente vai ressuscitar. Que eu vou ressuscitar no meu corpo, não vou ressuscitar no corpo de ninguém, não. Não vou encarnar no corpo de ninguém, não. Vai ser aqui, ó, nesse corpo lindo e maravilhoso que vocês estão vendo. Um pouquinho fora de peso, mas tudo bem. Minha mulher me ama a si mesma. É nesse corpo que eu vou ressuscitar. Porque Jesus deu a prova disso, queridos. E ele pede comida aos seus discípulos. O mais interessante, quando eu li isso, eu falei: meu Deus, ele pediu comida. Ele comeu. Ele se alimentou. Vale a pena servir esse Deus. Quem é o Deus que você está servindo? Com certeza não é aquele que apresentam para você numa cruz, com o olhar caído, com aquela coroa de espinho na cabeça, com aquele olhar de tristeza. Não é esse Jesus. Não é. Ele não é o meu Deus. Ele não é o seu Deus. O Jesus que nós servimos está aqui, sendo representado através dessa ceia. Fazer isso em memória de mim. E a memória que a gente tem que ter dele é de um Deus ressurreto, que vive e reina para todo sempre. Que as portas do inferno, assim como não prevaleceu sobre a vida dele, não vai prevalecer sobre a vida da sua igreja. Então, queridos, o crente tem que andar sempre com um sorriso no rosto, porque a gente serve a um Deus que ressuscitou. Toda tristeza, toda angústia, toda dor, Ele sofreu por nós, lá naquela cruz,
para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E eu repito as palavras do apóstolo Paulo: o viver é Deus e o morrer é lucro. É lucro, porque a gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe o que está preparado para nós. A gente sabe que não vai entrar lágrimas, que não vai entrar sentimento ruim naquele lugar, porque é um lugar santo. A gente sabe que vai ser um lugar prazeroso de viver eternamente, que a morte nunca mais vai nos alcançar, que a dor, a doença, a velhice nunca mais vai nos alcançar. E isso é motivo de nós andarmos andando pelas ruas, queridos, de tanta alegria, e passando essa alegria para as outras pessoas que não têm essa alegria. Como os missionários vão fazer lá na Tailândia, mostrar ali o rosto das crianças. Parece a cidade, o país do sorriso? Não parece, mas nós sim. Nós somos de uma nação que pode sorrir todos os dias, porque nós fomos alcançados pela salvação. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. E isso é motivo de eu chegar lá no meu trabalho, como eu faço, e anuncio Jesus para aquelas pessoas. E é isso que a gente precisa fazer. Não podemos perder uma sequer oportunidade. Porque quando a gente perde uma oportunidade que Deus nos dá, a gente está crucificando Jesus novamente. A gente está pedindo novamente que Jesus seja crucificado. Vamos